A perspectiva central hoje, até retomando um pouco do que já foi conversado dentro do contexto aqui do SciSpace, primeiro mostrando uma parte das funcionalidades. Na última conversa que nós tivemos mais recentemente, agora, também na segunda edição em que eu tive falando um pouco da plataforma, expliquei um pouquinho a perspectiva de agentes. Necessariamente eu também vou, voltar à discussão, mas é claro que o meu foco, central hoje vai estar sendo discutido para nós, enquanto pesquisadores. ah, Hoje nós temos um público não só do Brasil, mas também de outros países que têm a língua portuguesa como idioma. É discutir talvez para nós, enquanto pesquisadores, um grande desafio que está ligado à parte da escrita de projetos de pesquisa. Em geral, esses projetos, para nós, enquanto pesquisadores, vai se tornar sempre muito importante buscar financiamento. Isso acaba, obviamente, tendo um grande efeito, um grande impacto quando nós vamos buscar, por exemplo, uma promoção, um destaque, por exemplo, para uma rede internacional e, claro, também até mesmo como oportunidade de termos financiamento para que nós possamos desenvolver as nossas próprias pesquisas. O nosso bate-papo aqui eu vou separar basicamente em 3 principais momentos para nós podermos conversar. Eu estou de olho aqui também, tanto no chat, então eu vou conseguir também, de alguma forma, interagir com vocês. Primeiro eu vou tentar dar uma visão geral, até como é que hoje a perspectiva de redação de projeto de pesquisa ela tem mudado, até alguns indicadores. Uma perspectiva de alguns parâmetros que vocês podem ter como premissa quando vocês iniciarem a escrita, essa vai ser talvez uma primeira argumentação. Na sequência, eu vou discutir com vocês, uma perspectiva de como é que vocês podem usar a baita ferramenta que é o agente do SciSpace para trabalhar. Lembrando que há uma grande diferença, eu vou entrar um pouco nisso mais à frente, mas só para vocês lembrarem que diferente de uma perspectiva, de uso de prompt, por exemplo, o principal foco, o principal objetivo dentre, toda essa argumentação necessariamente, é que nós tenhamos uma perspectiva de dar uma tarefa. E aí, necessariamente, toda a perspectiva que você, como pesquisador e pesquisadora, tem em relação às etapas vão ser muito importante. Ou seja, se você efetivamente disser alguma coisa como faça um projeto, ok, é extremamente aberto. Vocês vão perceber que eu vou tentar, ao longo aqui da nossa conversa, inclusive refletir com vocês como é que vocês podem estruturar a perspectiva lógica do processo. E claro, vocês vão perceber que ao final, a terceira etapa que eu quero bater um papo, é mostrar como que, obviamente, por meio do SciSpace, por meio da plataforma, com a perspectiva do agente, eu vou mostrar até uma perspectiva de consumo de crédito, né, para todos que têm assinatura da plataforma, como é que isso efetivamente vai ter impacto, mas obviamente também a qualidade do produto, que obviamente vai facilitar bastante vocês aí ao longo de todo esse caminho. Vou só compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente já começar a bater um papo. Vamos lá. Bem, então, inicialmente, vou mostrar um pouquinho para vocês a perspectiva de projeto, proposta de pesquisa e redação de subsídio. Talvez acho que dentre os principais desafios, os principais caminhos que necessariamente nós temos, aí eu vou dar uns contextos para a gente poder refletir em conjunto. Ah, Para quem já me segue há um certo tempo, quem tem tido a oportunidade, de assistir algum dos eventos que eu tenho participado, ter conversado comigo, eu sempre acho bem bacana poder me aproximar e entender a realidade de vocês. Eu contei, por exemplo, que em um determinado momento da minha carreira, que não tem muito tempo, eu tive uma crise de tentar identificar, tecnicamente, o que eu iria estudar e até mesmo o tanto que seria relevante, de alguma forma, a perspectiva de pesquisa. E aí essa a perspectiva até que eu estou mostrando para vocês aqui na tela, me fez entender que de alguma forma eu poderia direcionar, eu poderia enxergar com uma outra perspectiva tudo que até então, de alguma forma, eu tinha desenvolvido na minha carreira. E essa postagem que o professor Taylor, professor da Universidade de Chicago, vencedor do Nobel de Economia, trabalha como a fronteira entre economia comportamental e a perspectiva, da psicologia, me chama muita atenção, porque quando eu vou pensar como tema central do nosso bate-papo aqui, eu tenho que pensar em como que, de fato, eu vou criar uma proposta de pesquisa e, claro, eu tenho que pensar que essa proposta de pesquisa, ela vai ter uma grande avaliação, dos pares, então outros pesquisadores vão estar necessariamente avaliando a relevância, a profundidade e a viabilidade do projeto. Só que, para nossa discussão de hoje,
nós temos que colocar mais uma camada de discussão. E essa camada, necessariamente, é a competição. Nós estamos falando, nesse primeiro momento, obviamente, de um grande volume, uma grande perspectiva de competição, porque, em geral, os editais acabam sendo abertos, com muitas vezes com temas um pouco mais amplos, e esses temas, obviamente, permitem que pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, obviamente, eles acabem competindo, de alguma forma, até por perspectiva mais semelhantes. Então, de alguma forma, quando se começar um projeto de pesquisa, eu acho que nós não podemos esquecer que necessariamente eu vou usar a ciência, eu vou usar o método científico para necessariamente conseguir resolver um problema do mundo. E esse problema, obviamente, ele vai de alguma forma ser mapeado, vai ter como base aquilo que nós já conhecemos ou aquilo que já tem descrito na literatura. Nesse contexto, uma primeira provocação para a gente poder refletir em conjunto, para quem já escreveu uma proposta de pesquisa, e aqui eu vou tentar deixar um pouco mais amplo para nós já irmos refletindo em conjunto. Na verdade, se eu for escrever um projeto de pesquisa, seja ele para entrar no programa de mestrado e doutorado, ou um projeto para, de repente, submeter para captação de recursos, ou até mesmo a escrita de um projeto, não sei se vocês já repararam a quantidade de tempo que nós ficamos escrevendo uma proposta de pesquisa e depois você, passado certo tempo, você: "Poxa, acho que eu esqueci de colocar mais alguma informação". E quando eu faço um recorte, pensando um pouco na perspectiva de captação de recurso, muitas vezes eu fiquei quebrando a cabeça, por exemplo, para montar uma boa história para vender a necessidade daquele projeto. Muitas vezes eu acabei investindo grande parte do meu tempo para conseguir encontrar um problema que tivesse impacto social. Só que, por outro lado, talvez eu possa ter esquecido que vai ser fundamental no critério de avaliação, puxa, eu esqueci o orçamento. E esse orçamento, obviamente, vai ditar muito um critério de avaliação para justificar o quanto que aquilo que eu estou pedindo para financiar o meu projeto de pesquisa, que obviamente tem várias etapas e tem várias camadas de desenvolvimento, aí eu deixei de repente essa parte um pouco mais fraca. Ou, de repente, eu não tive tanto tempo, eu fiquei de repente gastando muita minha energia apenas na parte teórica e de repente eu não investi tanto em construir etapas de estudo. Ou seja, pensando agora com o chapéu do avaliador do projeto de pesquisa, ele quer talvez responder algumas perguntas. Talvez essa primeira pergunta seja sobre a viabilidade desse projeto, não só uma viabilidade econômica, mas também uma viabilidade enquanto condução. E claro que tudo isso está muito ligado ao processo, que é o como, que necessariamente é a perspectiva da metodologia. E durante muito tempo, compartilhando um pouco com vocês algumas experiências, eu fiquei tempo até considerável da minha carreira tentando mandar muito projeto, e aí abria aquela grande expectativa: "Poxa, olha, outro edital, vou quebrar a cabeça, eu vou tentar achar uma grande ideia". Só que eu confesso para vocês em que eu demorei um pouco para entender que talvez, tão importante quanto muitas vezes você ter o domínio teórico ou até mesmo o domínio metodológico da condução, muitas vezes ele não é suficiente. Porque se você efetivamente não tiver a melhor relação possível entre um envolvimento daquilo que você está desenvolvendo, mas, por exemplo, não seja execuível, ou seja, o avaliador não consegue entender como é que você vai conduzir. Ou no meu caso, que geralmente as minhas notas eram mais baixas, é porque talvez eu resolvi um problema muito mais de uma empresa. E não necessariamente eu resolvi um problema que era mais social, que era mais amplo. Para vocês terem uma ideia, no último edital da Universal, do ano de 2023, o ano de 2024 ainda está em avaliação para os colegas que não são brasileiros. Aqui no Brasil nós temos um ministério, que tem sua agência de fomento em que tem verba para que os pesquisadores de todas as áreas do conhecimento, eles busquem a captação, eles busquem recursos nesse sentido. E para vocês terem uma ideia, 31% só das propostas submetidas foram aprovadas. Então, para a gente ter uma ideia, quer dizer que a cada 10 propostas que estão sendo enviadas para captação de recurso, eu posso entender que 7 estão sendo rejeitadas. É muita coisa. E uma outra informação, só para poder dar um contexto para vocês, e que uma das coisas que mais me chama a atenção, fiz algumas pesquisas em relação a editais, inclusive alguns materiais que trabalham com a proposta de plano de pesquisa, e eles estão estimando, em média,
80 até 120 horas gasta por um pesquisador para escrever um projeto de pesquisa. Então, muitas vezes, você vai gastar aí aproximadamente a 3 semanas de trabalho, você vai ter que conseguir parar a sua agenda, e talvez vocês concordem comigo, enquanto pesquisador, em que quando você vai se dedicar à escrita de um projeto científico, você não consegue dar uma pausa, para a minha agenda e depois eu volto a executar. Ela vai entrar no meio de uma grande velocidade, e eu tenho que conciliar todas as atividades. Agora agora vamos imaginar o seguinte, depois de você ter uma informação que ela é competitiva, de entender que você vai ter que, trabalhar dentro da sua agenda, para conseguir equilibrar da melhor maneira possível uma carga horária, direcionada a trabalhar com projeto de pesquisa. Agora imagine se você perceber que você está gastando 70% de todo esse trabalho, porque às vezes você não planejou a escrita, você não planejou, por exemplo, a estudar o edital a priori, e muitas vezes você ainda não planejou quais ferramentas trabalhar. Um dos pontos que eu sempre comento, eu tenho falado isso bastante nos eventos, em que, tão importante quanto você efetivamente saber o que está fazendo, é você ter o planejamento em relação às necessidades que você vai ter. E claro, uma delas, e aí estou falando de uma realidade, de ferramentas de inteligência artificial, que com toda certeza elas facilitam e muito todo o processo. Agora, para compartilhar com vocês um pouco do que eu vou colocar, no início desse ano, eu tive um projeto aprovado para trabalhar com inteligência artificial e educação, e agora um projeto que está em avaliação, em que é um dos temas que me interessa, que é trabalhar com algoritmo, com perspectiva de viés. E para minha grande surpresa, meu projeto está como segundo melhor avaliado dentro da área que eu estou atuando, que é a área de administração. Então, parte do que eu vou recomendar para vocês, para a gente discutir depois, levar para a ferramenta aqui do SciSpace, é muito inspirada nos 2 projetos que eu consegui ter as indicações favoráveis aqui enquanto parecer. E claro, para conseguir chegar nisso foi muito negativa, quebrando a cabeça, como eu falei para vocês, um equilíbrio talvez de 2 principais abordagens. Conseguir equilibrar todas as atividades que devem ser desempenhadas com a necessidade de entender qual a melhor ferramenta. E claro, nós estamos considerado, né, no ano de 2025, pela área de inteligência artificial, como o ano dos agentes. Nada melhor do que você trabalhar com uma plataforma de pesquisa extremamente focada com o olhar do pesquisador, treinada com informações científicas, que obviamente é o caso aqui do SciSpace, mas também é uma perspectiva de agente. Ele vai automatizar, ele vai deixar o teu fluxo mais rápido. Então, primeira coisa, sempre quando vocês forem pensar na construção ou na discussão de uma proposta de pesquisa, é claro que vão ter alguns exemplos aí que eu vou tentar passar para vocês, como eu falei, algumas coisas que eu fui anotando para tentar ir captando e conseguir, escalar aquilo que eu estou fazendo. Primeiro, o título e resumo, por mais que muitas vezes a gente faça na pressa, mas ele é seu cartão de visitas. Lembre que muitas vezes quando você terminar o seu projeto, você pode terminar o seu projeto sem fôlego. Só que o seu avaliador tá com todo o fôlego do mundo para começar a ler o seu trabalho. E as primeiras coisas que ele vai estar lendo é o título e o resumo. Então vale a pena vocês refletirem, se inspirarem em projetos contemplados e verificar o nível de clareza. E claro, o resumo é o cartão de visita, é como que você vai apresentar e claro, tudo que você colocar no resumo tem que ser entregue depois. Uma outra perspectiva em que é você conseguir trabalhar por meio da justificativa, afinal, por que essa pesquisa é importante? E aí tentem de alguma forma, sempre quando vocês estiverem trabalhando com o fluxo, refletir o seguinte: por que que o meu trabalho merece ser contemplado com o financiamento e o do outro pesquisador não? Essa discussão aí você vale a pena bater papo com as plataformas de inteligência artificial, verificar lacunas, por exemplo, pedir para, por exemplo, você trabalhar na plataforma do SciSpace, você tem a perspectiva de revisão da literatura, conseguir encontrar as lacunas, as limitações e recomendações de pesquisas futuras para refletir, poxa, olha como ó, de repente há uma oportunidade de desenvolvimento do seu trabalho. Por outro lado, você precisa efetivamente colocar o objetivo geral, aquilo que de alguma forma você vai querer responder ao longo do seu trabalho, e o objetivo específico vai se tornar muito importante depois para o critério de avaliação, para como que se eu pensasse qual é o passo a passo que de fato ele vai ser discutido. E veja que necessariamente parte dessa discussão
ela vai ter que, obviamente, estar contemplada na discussão de todo o texto. Agora, para você conseguir montar o teu projeto, a tua proposta de pesquisa, você tem que dominar a literatura. E claro que existe basicamente 2 dimensões, eu tenho comentado bastante isso. E atualmente nós temos plataformas de inteligência artificial, que elas são generalistas, ou seja, treinada com qualquer tipo de conteúdo, só que eu tenho uma outra dimensão, em que são plataformas de inteligência artificial que trabalham, que foram treinadas com evidência científica. E claro, essa evidência científica vem, aqui no caso do SciSpace, com mais de 200 milhões de trabalhos científicos tecnicamente avaliados. E a grande parte, depois eu até convido vocês também para a gente ir conversando em outros canais, a poder ajudar vocês. Por exemplo, dentro do SciSpace agora, uma das novidades que eles acabaram lançando, nós vamos conseguir interagir e isso vai facilitar ainda mais, por exemplo, uma conversa entre o que você encontrou na base dele, aí você pode puxar tanto o Semantic Scholar, que é como se fosse o grande Google das plataformas de IA, você pode puxar também o próprio Google Acadêmico e outros, mas também o seu PDF. Então imagina que agora, tecnicamente, você vai ter um grande arcabouço para, de fato, mapear o estado da arte. E agora, eu que já sou mais velho, passei dos 40 anos, eu comecei a mexer com pesquisa fazendo fichamento. Para quem já faz pesquisa há mais tempo, era o Excel, quebrando a cabeça, juntando. Hoje você joga informação, você tem um fichamento, a plataforma do SciSpace tem um baita algoritmo também de linguagem de processamento natural para isso. A perspectiva da metodologia tenta sempre responder o como, é efetivamente as etapas, e aí ó, você vai acabar, detalhando ao longo de todo esse processo, tecnicamente, alguma forma, algum ponto em que você deveria, claramente, opinar. E uma perspectiva que pode ajudar vocês é pensar no cronograma. Em geral, quando você está numa etapa da tua formação, no mestrado ou no doutorado, você quando vai para a qualificação, que é uma etapa da banca conseguir avaliar o quanto que o teu trabalho tem potencial, por exemplo, para seguir, você tem que fazer um cronograma. E o cronograma não é quebrar e sair e falar: vou fazer", não. Pensando numa boa proposta de pesquisa, tentem antes de sair montando a proposta de pesquisa, tentem quebrar em etapas. E aí eu vou mostrar para vocês, depois inclusive se vocês quiserem, entrar em contato, vou passar a estrutura que eu vou montar para vocês aqui na parte 2 da minha fala, eu compartilho com vocês sem problema algum, porque o cronograma, ele vai estar muito ligado a como que você quer conduzir o produto final. E claro, em geral, numa perspectiva de composição, necessariamente, você vai precisar alinhar aquilo que você está prometendo dentro de um tempo que o edital permite que você acabe executando, e obviamente você tem que fazer as entregas e também a divulgação, que está obviamente ligado a uma parte da comunicação. Uma perspectiva também é o orçamento. Em geral, quando você está submetendo, eles colocam um grande valor a ser trabalhado. Algumas agências de investimento acabam, até mesmo como forma de organizar, eles acabam colocando um pouco de faixas. Às vezes, pesquisadores mais sêniores você coloca numa faixa, pesquisadores, de repente, início de carreira em outro contexto, tá. Então, necessariamente, você tem aí algumas abordagens nesse contexto para acabar trabalhando. E o orçamento, ele é importante até ligado ao cronograma. Poxa, o pesquisador está colocando uma etapa de metodologia mista, método misto. Fazer uma parte quantitativa e uma parte qualitativa. Poxa, mas aqui no orçamento ele não está colocando, ele está colocando muito recurso para aplicação de questionário. Mas como é que ficaria, por exemplo, a captação das pessoas na execução do processo? Então, o orçamento é uma justificativa que aquilo que você colocou a ser entregue efetivamente vai ser colocado. E como experiência, para quem já submeteu, não necessariamente o que você pede você consegue, mas aí você obviamente tem que tentar alinhar uma perspectiva do que você espera. Nesse sentido, outro ponto que vale muito a pena você verificar, e cada edital obviamente ele acaba tendo algum peso nesse sentido, é interessante que você pense em quem vai te acompanhar nessa proposta. Veja que dentre, os argumentos centrais, você vai ter que avaliar se primeiro a equipe a qual você vai estar convidando para sua proposta de pesquisa, o quanto e efetivamente esse pessoal tem uma complementariedade sobre o tema central que você quer trabalhar.
Então, muitas vezes pode ser professores ou, no grupo, ou pesquisadores, né, em diferentes estágios de carreira, melhores na parte teórica. Por outro lado, ele pode ter uma maior facilidade com a parte metodológica e, obviamente, seria interessante você conseguir considerar na equipe a etapa que cada um vai contribuir. Eu, particularmente, sempre quando escrevo, eu gosto sempre de colocar o nome do pesquisador e justificar o que eu espero, em que a partir das habilidades que estão técnicas com ele, como é que ele vai contribuir na entrega do objetivo geral. Aí, necessariamente, eu consigo fazer a amarração um pouco mais clara. Uma outra perspectiva, compartilhando para vocês não terem tanta rejeição quanto eu já tive na minha carreira, gastem o tempo de vocês olhando fora do projeto. O que que eu quero dizer com isso? Como eu mencionei no início, aqui eu estou vendo que o pessoal está chegando, literalmente gente aqui do Brasil inteiro, obrigado, também algumas pessoas de fora do Brasil. Eu falei: "Olha, às vezes a parte metodológica, a parte teórica estava legal, só que muitas vezes, dentre os principais desafios que nós tínhamos, era: poxa, mas como é que você vai ajudar a sociedade? Alguém que de alguma forma, você vai conseguir contribuir. Então reflitam, se você pegar os trabalhos, em geral, é como se eu pensasse em 2 dimensões. Talvez numa primeira dimensão eu estou trabalhando com uma argumentação central sobre a contribuição teórica do meu trabalho, mas também enquanto sociedade. Tentem trabalhar com as questões de políticas públicas. Tentem olhar para uma perspectiva de gestor também. Aí é claro que você vai conseguir mapear essa argumentação. Agora, quando você estiver escrevendo a tua proposta de pesquisa, pode ter certeza que você vai ter desafios. Tenta listar alguns aqui para ver se vocês concordam comigo. Primeiro, quando você está escrevendo teu projeto, tem a síndrome da página em branco. E aí vamos entrar na perspectiva da máquina, da inteligência artificial. Tecnicamente, quando você começa a usar a plataforma de IA, ela pode te ajudar a dar o primeiro start. E aí, quando você abre a página, ela tá branca, o cursor está te pressionando ali, a máquina já vai começar a ter ideias. E aí depois você começa a startar naquele processo. E aí acho que essa é uma das principais vantagens. Primeiro ponto, às vezes a gente tem uma dificuldade em articular aquilo que você entende que é uma grande contribuição, e claro, isso acaba também sendo avaliado, mas eu também entro numa perspectiva da viabilidade. Então, o quanto que aquilo que eu quero fazer realmente tem uma grande camada de contribuição e, obviamente, também uma perspectiva da viabilidade. Uma outra justificativa também que é o grande desafio, ou nós erramos para mais, ou nós erramos para menos quando a gente acaba pedindo o valor. Para isso vale a pena se inspirar em outros projetos, vale a pena vocês comentarem, conversarem com a rede de vocês e verificar essa perspectiva e, claro, a própria máquina, que é a terceira etapa que eu quero mostrar hoje para vocês, a próprio algoritmo do agente aqui do SciSpace, ele vai conseguir recomendar para você refletir e fazer os ajustes que você efetivamente é o autor. Outro desafio também é a metodologia. Eu quero fazer uma revisão da literatura, ou eu quero ir a campo. Não, você tem que ser muito metódico. É como se você pegasse na mão do teu leitor e falasse: "Olha, nós vamos fazer juntos cada uma das etapas". Essa é a perspectiva. Uma outra, a lógica do cronograma. E aí vai ver muito da sua maturidade. Você muitas vezes pode diminuir uma etapa de revisão da literatura, porque as plataformas de IA, SciSpace pode te ajudar com a revisão, pode te ajudar com a escrita, pode te ajudar com a revisão, e depois, obviamente, você tem toda uma etapa de coleta de dados. E aí você não tem muito controle. Se você for trabalhar, por exemplo, com dados primários, você não tem muito controle do quanto que efetivamente você consegue ser rápido. Uma outra perspectiva para vocês não esquecerem é a amarração lógica do texto. Eu coloquei para vocês que seria um alinhamento entre objetivo, método e resultado. É como se aquilo que você declarou que vai fazer, ele é executável pelo método e ele é entregável enquanto resultado. Porque não adianta você ter um objetivo enquanto guarda-chuva, mas depois o método de alguma forma não tem os instrumentos necessários e de repente você não vai conseguir gerar o impacto necessário que você está querendo. E claro, aí você pode usar a inteligência artificial, que é conseguir fazer uma revisão bibliográfica. Dentre as vantagens, como eu mencionei para vocês, que é um dos recursos que o SciSpace, lançou há poucas semanas, você vai ter oportunidade de conversar com uma base de dados, e eu sempre comento isso nos eventos, em que a grande vantagem da inteligência artificial agora, como uma perspectiva de te ajudar a pensar e não pensar por você, é sempre trabalhar com 2 recursos. O primeiro recurso é o seu arquivo PDF, é a literatura que você já teve acesso,
e você pode juntar com uma literatura do Semantic Scholar, por exemplo, ou alguma outra plataforma em que efetivamente você já tem o arquivo. Agora, nós não podemos esquecer em que muitas vezes nós estamos gastando mais tempo formatando o projeto do que pensando nele. Acontece muito de você começar a escrever o projeto, você fala: "Caramba, quais são as seções? Quantas pessoas eu preciso?". Para vocês terem uma ideia, aqui aos colegas que não são brasileiros, alguns editais aqui no Brasil, eles começaram a colocar 2 limitações. A primeira é que você obviamente tem que ter determinado, trajetória na carreira para entrar em faixa, e a segunda, por exemplo, é que você não pode participar de mais de um projeto submetido. E muitos projetos acabaram sendo recusados, não pela qualidade, mas porque não leram efetivamente o edital. E muitas questões também em relação à formatação, mas será que eu tenho introdução e justificativa ou eu tenho só introdução? Então, vocês formatarem a estrutura, o sumário que vocês vão escrever, é claro que isso acaba ficando muito mais fácil. Um pouco nesse contexto, vou sugerir para vocês, quando vocês forem trabalhar, 4 principais parâmetros para escrever o projeto de pesquisa. Não sei se eu estou conseguindo entregar para vocês a minha linha de raciocínio, tão importante quanto saber usar o agente do SciSpace é saber pedir. Tão importante quanto saber a melhor inteligência artificial para você é saber o que ela vai te entregar. Partindo dessa premissa até aqui, eu separei para vocês aqui 4 parâmetros que vão nortear quando vocês forem no agente do SciSpace, fazer a proposta de apoio, não de escrita, porque obviamente ele vai te entregar, mas eu vou discutir rapidamente esse contexto, essa perspectiva de apoio. Primeiro, a qualidade científica, a adequação da estrutura que você tem, como é que você mantém o teu projeto competitivo e a completude do sentido. Vamos lá. Primeiro, você na qualidade científica, você vai ter que responder algumas perguntas que pode te ajudar, na qualidade textual. Primeiro, qual que é o rigor metodológico? Primeiro, qual que é a atualidade das referências? Não adianta você falar de temas como inteligência artificial e fronteira com sustentabilidade, por exemplo, e você não colocar o que está acontecendo, no Brasil na COP30, por exemplo. Você tem que trazer notícias, você tem que trazer a referência, últimos artigos publicados. Uma perspectiva também de profundidade analítica, mostrando que você consegue entender um paralelo entre técnica e execução. Outra perspectiva também é uma coerência, então a introdução, ela tem as deixas para precisar da literatura. A literatura tem uma forma de ser exequível por meio da metodologia, então essa conversa também é importante. Na adequação institucional, é fundamental que antes de vocês iniciarem o projeto, leia, leia e leia o projeto, o edital. Infelizmente, muitos são negados justamente por essa falta. A perspectiva do próprio orçamento, o cronograma e claro que uma linguagem ela é acadêmica, ela é um pouco mais densa. Isso vai exigir muitas vezes um tempo maior. Como eu falei, pelas pesquisas que eu fiz para trazer para você, eu estou falando de algo aí em torno de 3 semanas para você conseguir, e full time, para conseguir escrever um bom projeto. A perspectiva da competitividade, você tem que conseguir mostrar a inovação, e muitas áreas do conhecimento elas são difíceis, porque às vezes tem tanta coisa, ou é um tema que está tão quente, mas como é que eu vou trazer uma inovação? E veja que aqui não é uma inovação como você trabalha, disruptiva, algo que ninguém nunca fez. Pense no seu projeto, talvez como uma inovação incremental. Como é que eu já tenho alguma coisa e qual que é a parte complementar que eu vou trazer? Uma relevância social, novamente, para vocês não terem tanta rejeição quanto eu já tive, gastem o tempo de vocês colocando em relevância social. Depois, a perspectiva da viabilidade e, obviamente, o impacto que pode ter. E para fechar, a completude. Leia o edital, veja a sessão obrigatória. Se lá tem um sumário, se tem a cada tópico a ser discutido, anota, e quando você for para o agente do SciSpace, você vai colocar na sua interação, que é uma tarefa que é diferente de prompt, você vai colocar exatamente como é que tem que te ajudar a estruturar. Depois, há uma perspectiva de informação, que ela não pode ser vaga. Outro dia eu vi numa banca em que quando eu leio o teu projeto, não tem um saque para eu te ligar, não tem um serviço de atendimento ao consumidor. Então eu não vou poder te ligar: "Ó, estou com dúvida aqui". O texto tem que ser claro o suficiente.
transição entre sessão e, claro, também um documento para submissão e a responsabilidade é nossa. Nesse sentido, eu não posso esquecer, a ética não é no algoritmo. Não é o SciSpace que vai te dizer que você não pode gerar e não pode submeter sem uma supervisão humana. Isso não é uma linha de código no processo. Por isso, a partir do momento em que você usar um agente de inteligência artificial, a inteligência artificial te deu suporte para a escrita. Dali em diante, a máquina ergue as mãos e fala: agora é contigo. Porque quando você submeteu o seu projeto, a responsabilidade, o registro, o seu número é teu. Dali para frente não é a máquina que vai te pedir ajuda. Então, tenha muito cuidado nesse sentido, por mais que tenha acontecido isso, infelizmente, ao meu ver, a IA não comete fraude, nós que cometemos. Como usamos, a estrutura a ser usada e a cópia é um erro nosso, não é o erro da máquina. Por isso que vocês podem fazer usando a estrutura do agente. Primeiro, como eu falei para vocês, dentre os, desafios centrais que nós temos, a síndrome, né, da página em branca, aquele cursor que fica assim: "Olha, você está atrasado, você ainda não fez nada". Usa o agente para criar o primeiro rascunho. E aí você vai, por meio desse rascunho, quebrar o bloqueio. "Caramba, eu não consegui avançar", ou tecnicamente não consegui fazer muita coisa. Tá, deixa o agente dar o pontapé para você começar. Depois, não é gere o documento, faça interações. É como se você tivesse, eu acho que é uma das questões importantes, para se trabalhar com inteligência artificial em pesquisa, considere que você tem um apoio de um revisor. Se vocês forem nas revistas, nas editoras, o papel da inteligência artificial para nós como pesquisadores, necessariamente ele é um assistente. O terceiro ponto, montar um checklist, e aí você coloca o edital ao lado, coloca teu documento e pede para avaliar se aquilo realmente foi executado, formatar referências e padronizar uma linguagem e, claro, refinar sempre o prompt ou as tarefas baseado nos resultados que vocês vão ter. Por quê? O especialista e o responsável por aquilo, obviamente, é você. O que que eu não sugiro para você, de forma alguma, tá? Não submeta o texto sem nenhuma revisão, tá? Estão vendo cada vez mais essa questão de plasticidade, as palavras, o tal do travessão agora virou um grande problema para os textos. Não usar a IA como substituto, você que é o especialista naquele tema, você que é especialista naquela informação. Depois, não ignorar também então as diretrizes, não adianta: "Ah, eu não concordo com a estrutura". Você está falando que você tem, uma introdução, a justificativa e outra seção, não briga, coloca a estrutura e efetivamente monte os blocos. Outra perspectiva, não deixe de verificar dados e referências. A argumentação, talvez você já tenha ouvido falar, por isso que vale sempre a pena trabalhar com plataformas de AI em pesquisa, porque o pessoal fala: "Ah, mas que absurdo, a inteligência artificial está alucinando". É uma máquina. Nós, enquanto pesquisadores, antes de ter inteligência artificial, já é minha responsabilidade saber se eu fiz a referência correta. Então não vamos culpar a máquina, por isso não. Uma outra perspectiva que não esquecer, que cada palavra, cada texto que está ali, você é o responsável por ela. E veja que, em geral, nos editais, isso é um aspecto interessante quando você estiver escrevendo a sua proposta de pesquisa, considere que geralmente o edital já está deixando explícito como e aonde você menciona a inteligência artificial. Exemplo, alguns editais mais recentes falam: "Olha, usa IA". Eles colocam isso em o tópico só. Mas me conta na submissão como que você usou IA. Não tem problema. Só que olha, eu usei inteligência artificial, usei o SciSpace para a revisão da literatura. Usei o SciSpace para a revisão do texto. Eu usei o SciSpace para estruturar. Ok, essa é a perspectiva central ali. Lembrando então que a inteligência artificial ela é meio e não fim, então eu não estou fazendo o meu projeto de pesquisa com a IA. Eu estou usando a inteligência artificial para que eu starte o meu processo técnico de escrever meu primeiro projeto de pesquisa. Nesse sentido, a grande vantagem
do agente do SciSpace em relação à série de informações que nós temos atualmente no mercado, é porque ele é um agente treinado com evidência científica. Ele não vai pegar qualquer informação numa rede social, não vai pegar qualquer informação. Aí está pegando basicamente o que vem da literatura com experiência do que está nesse universo científico. Então, para você ter uma ideia, em geral, a perspectiva hoje das plataformas e cada vez mais isso tem trabalhado, em geral você acaba tendo 2 principais modalidades, tá, e isso vale a pena vocês refletirem muito. Não sai jogando pergunta, não sai jogando as dúvidas. Você vai ter que parar e refletir o quanto que aquilo que você de fato está trabalhando, será que está fazendo sentido? Pense mais ou menos, depois a gente pode conversar um pouco sobre isso. Reflitam que muitas vezes a estrutura a qual você pergunta deveria vir com uma cadeia de pensamento. E aí eu tenho que olhar para o edital, com a minha experiência como pesquisador, eu vou conseguir pensar etapa um, etapa 2, etapa 3. E aí quando eu for interagir com a máquina, eu não vou pedir para ele escrever o projeto. O que eu vou pedir para ele é: etapa um executada, supervisiona. Etapa 2 executada, e aí é claro que eu supervisiono. Quando vocês entrarem especificamente no SciPace, no universo de agente, tem alguns pontos aqui que obviamente recomendo vocês a testarem, e como eu falei, a assinatura de alguma forma ele vai estar direcionado tanto para vocês, no primeiro momento, vocês conseguirem, montar todo o arsenal ali de inteligência artificial, só que as assinaturas agora começam a ter os recursos da plataforma, como revisão, fichamento, escrita, mas começam também a ter um orçamento ali em relação à quantidade de créditos que você pode ter, para você executar o agente. Isso é uma tendência em inteligência artificial, só para balizar um pouco. É como se, eu fizesse um fichamento, eu usasse pouco recurso da minha máquina. Só que quando eu começo a usar o agente, e eu vou mostrar isso para vocês agora na segunda etapa da nossa conversa, é como se eu passasse várias tarefas ao mesmo tempo para ele. E como ele passa várias tarefas, ele precisa de mais recurso, ele precisa de mais atenção da máquina. E isso é uma forma que as máquinas e as plataformas de IA em pesquisa têm feito é por meio de crédito. O que eu vou mostrar para vocês, você pode ver basicamente existem 3 principais blocos. Você pode usar então que você quer a perspectiva de escrita de uma carta de financiamento. É isso mais basicamente que eu vou mostrar para vocês. E aí não podemos esquecer o seguinte, tá, aqui é para, de alguma forma, conseguir balizar para vocês 2 principais ambientes. O agente, ele vai te ajudar no planejamento, na execução, na busca, na revisão e na interação. Vamos pensar o seguinte: quando você está usando uma inteligência artificial, em sua grande parte genérica, o que que você faz? Você tem um prompt. E aí eu vou ter que contar uma história para ele, quem eu sou, depois eu vou colocar, um contexto, uma atividade e a saída que eu quero daquele processo. Depois que isso efetivamente acaba sendo entregue, aí eu vou começando a refinar. Quando eu trabalho com a gente, a estrutura não é uma lógica de prompt, como eu acabei de mencionar com vocês, que acaba sendo talvez a estrutura um pouquinho mais padrão. Aqui é um pedido de tarefa. É como se de alguma forma nós estivéssemos num projeto de pesquisa juntos e eu falasse assim para vocês: "Ó, vamos fazer etapa de revisão sistemática da literatura por meio do protocolo Prisma, usando artigos científicos publicados, no Web of Science". Ponto. Veja que eu não estou dando contexto, eu não estou dando, dimensões. O meu foco, quando vocês usarem o agente de pesquisa, você vai dar uma tarefa. E aí volta o grande desafio. Você só vai conseguir entregar o melhor pedido de tarefa quando você conhecer aquilo que você está fazendo. Por isso que eu cheguei até aqui com vocês, mostrei uma perspectiva de anatomia, de como é que é um projeto, depois entrei numa perspectiva de algumas premissas que vocês podem acabar trabalhando. E claro, aqui inicialmente para mostrar para vocês, aqui a plataforma acaba sempre permitindo, ficam 2 cupons aqui para vocês depois avaliarem como forma de contribuir. O primeiro
é para plano anual para vocês ajudarem a pesquisa de vocês em relação aos créditos ali, e depois também tem para equipe, e o pessoal me informou que ele fica ativo até o dia 27 de novembro. Partindo então de uma premissa de acessibilidade para você enquanto pesquisador, para que você consiga ter o ferramental de pesquisa, mas agora com esse diferencial que é uma perspectiva de agente, vou compartilhar com vocês novamente, se vocês tiverem interesse depois no que eu montei aqui, me avisem que eu compartilho com vocês, tá? Eu vou só trocar aqui o meu compartilhamento. Deixa eu ver se deu certo. Espera aí. Que a ideia agora é vocês poderem conhecer um pouquinho a estrutura. Então veja lá. Isso aqui que eu montei para vocês, para a gente poder conversar, só a título de curiosidade, é o seguinte: eu parti de uma premissa em que eu já sei o meu projeto, tecnicamente eu também sei até certo ponto o meu edital. Um pouco nesse sentido, só para facilitar, é mais ou menos aqui o seguinte, ó. Eu tenho um tipo, tenho um projeto de pesquisa, uma agência, né? Eu pensei numa agência que nós temos aqui no Brasil, que é uma das principais de fomento, e a Alfapec, que é a Fundação de Amparo do Estado de Goiás, que é o estado que eu moro. Eu já coloquei a área de concentração, no edital diz que eu tenho que executar meu projeto em 24 meses, e tem um projeto de pesquisa que eu vou atuar, por exemplo, como bolsista. E o tema que me interessa é uma das perspectivas que eu estudo hoje, viés algorítmico. E veja, você já deve ter ouvido falar que, em alguns casos, quanto maior for efetivamente a estrutura ou o volume de informação que eu estou passando, em geral, melhor o resultado. Esse documento que está aqui, tá? Para vocês terem uma ideia, ele tem 6 páginas. Então eu fui pegando a estrutura de agente, e aí é o meu principal, desafio, de alguma forma, foi conseguir entregar ou pensar um pouco como é que o agente tecnicamente funciona, tá. Então um pouco nesse sentido, dentre as principais, abordagens é como é que eu executo isso. Então veja, eu falei para o meu agente aqui, já estou próximo dele, falar: "Gente, é o seguinte, eu quero que você me ajude então com uma proposta de desenvolvimento para viés de algoritmo, e aí você vai ter algumas características, tá. Primeira característica, você tem que trabalhar com relevância acadêmica, alinhamento com a prioridade ética, então já estou falando para ele, a viabilidade metodológica, a excelência e as normas ali. Aí olha, eu quero que cada sessão seja completa e já coloco com referências verificáveis, então eu quero que ele já bata necessariamente essa argumentação, para evitar provavelmente qualquer ponto, ou tecnicamente qualquer discussão. E nesse caso, eu vou colocar no Brasil, editar o recurso, aí você pode colocar para ele, o contexto, o ambiente que você está. Aí eu quebrei aqui em várias subtarefas, como eu falei para vocês. Eu não estou fazendo prompt, eu estou quebrando em tarefas. Então é como se eu pensasse, tecnicamente no que eu vou entregar, e quando eu for chegar no SciSpace e der o resultado para ele, que eu vou mostrar, ele vai executar. Então é o seguinte, ó, primeira tarefa, nós vamos fazer uma revisão da literatura. Eu quero o seu apoio para a gente conseguir identificar a lacuna. Então eu peguei uma lacuna, disse: "Olha, vamos olhar 5 anos aí, eu quero que você pense em tipos de vieses, impacto social", tudo que eu argumentei com vocês até agora, método, estudos e frameworks principais. O que que eu quero que você me entregue no documento final? Tarefa, eu estou pedindo para a inteligência artificial. Ó, primeira coisa, você vai me entregar uma síntese do estado da arte, para eu conseguir tatear se você está colocando as referências corretas. Você vai identificar as lacunas, uma tabela completa e uma justificativa para eu começar a refletir. Aí eu vou para a segunda tarefa, para o meu agente, formular problema de pesquisa. Veja, eu só estou conseguindo fazer as tasks, porque necessariamente eu sei a condução do projeto de pesquisa. Agora, com a partir do que você encontrou na tarefa um, veja, um agente ou executor. Se eu pedir para ele faça um projeto de pesquisa, ele vai fazer de várias formas. Então, eu estou falando assim, ó, primeiro, você vai fazer a revisão da literatura. Resolvemos isso? Esse achado que você teve, agente, eu vou dar o próximo passo. Nós vamos formular o problema de pesquisa. Então, o problema de pesquisa tem que ser específico para a realidade brasileira, e eu já estou falando para ele, ó, como isso é um defeito que eu tenho, minha cabeça é mais cartesiana, então, ó, o como afeta e considera. Então, a partir do que ele colocou, por isso que eu pedi o framework, eu vou trabalhar depois. Na sequência, objetivo geral, eu já falo que é o verbo, como é que é alinhado,
mas alguma coisa em que desafie o avaliador e tecnicamente depois, é claro, eu peço em 24 meses e os meus objetivos específicos. Quem já fez administração, ou é da área de administração, sabe que nós usamos muito essa perspectiva aqui de SMART. Então, em geral, quando eu vou trabalhar com específico, eu crio um pouco isso, que é específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. E aí, para refletir, tive a teoria, criei o problema de pesquisa, agora eu preciso da escrita do referencial teórico, porque eu estou validando com ele, tá? Aí eu vou pedir para fundamentos, impactos e métodos que ele encontrou, sempre passando para ele como é que eu quero que ele gere o texto. Eu não vou deixar na mão dele, ele achar o melhor equilíbrio. Eu já estou passando para ele, necessariamente, como que eu quero que ele execute. Teoria, objetivo, já tenho sessão de revisão teórica, agora eu vou para a quarta tarefa que eu quebrei para montar o meu projeto de pesquisa com financiamento. Aí eu vou chegar no SciSpace e falar assim: "Me ajuda a ter a primeira versão". No 4, desenho metodológico, então a abordagem epistemológica, eu tenho falado muito isso nas palestras, não esqueça, como pesquisador, eu tenho que saber epistemologia, eu tenho que saber filosofia da ciência para saber se a teoria bate com o método, por exemplo. Depois, na etapa quantitativa, eu já quero que ele faça alguns critérios, eu pensei na qualitativa e como é que eu posso chegar numa etapa mista. Então, a cada uma das etapas, eu estou justamente fazendo essa relação. Perspectiva ética, o formato, cheguei aqui já então na quinta etapa, que é o cronograma, já dou uma ideia para ele: "Olha, pela minha experiência, você podia colocar para que eu avance com a revisão da literatura, como é que eu vou submeter eventualmente para o comitê de ética em pesquisa de uma universidade, até eu chegar aos relatórios finais". E quando eu chegar na sexta tarefa para execução, eu quero que ele me dê o orçamento. E aí nesse orçamento eu já quero recursos humanos, consumo, equipamento. Então, isso aqui de alguns projetos que eu tenho, eu acabei trazendo. Depois que tudo isso aqui efetivamente tiver entregue, eu vou para o sétimo. E aí na etapa final, eu vou pedir para que ele tecnicamente operacionalize para mim, colocando resultado esperado e impacto. Só que aí o meu desafio não é: "Me ajude a pensar no artigo", não, eu vou fazer: "Ó, eu quero que você me ajude, com periódicos, determinado critérios, pode colocar fator de impacto, índice H, o que o tipo for interessante, a apresentação em congresso, uma dissertação e até mesmo a ciência aberta, onde você vai colocar os dados. Me ajuda com contribuição teórica e também impactos práticos, e como é que eu vou conseguir capacitar outras pessoas". Junto com isso, uma etapa que sempre se torna importante em projetos de pesquisa é a equipe e infraestrutura. Então, ó, tá aqui o meu currículo, a instituição que eu vou executar, a infraestrutura que eu tenho na instituição, eu tenho laboratório, eu tenho computadores. Dito isso, eu vou falar: "Opa, bacana, vamos fazer agora o título e resumo". Lembra quando eu coloquei para vocês, nas etapas em que muitas vezes eu deixo para depois? Eu montei a literatura, montei o projeto, depois que eu tenha tudo encaminhado, agora que eu vou pensar no título, porque eu tenho domínio de como eu vou executar, tenho domínio da teoria, consigo tecnicamente pegar um grande guarda-chuva. No final, eu peço para que obviamente ele me entregue também a referência bibliográfica completa. Então veja que cada uma das etapas aqui, ao longo de 6 páginas, do que eu pedi para o nosso colega do agente SciSpace para ele fazer junto comigo, eu não cheguei para ele e falei assim: "Execute o meu projeto de pesquisa". Primeiro, eu quebrei a cabeça tentando lembrar, de acordo com o edital, o que que tem que ser feito, e aí, obviamente, eu cheguei numa etapa que, claro, é a própria execução daquilo que eu estou querendo. E, obviamente, grande parte dos eventos, só para vocês terem uma ideia, ó, opa, só pra mostrar para vocês aqui. Quando você começa a executar, e aí o SciSpace tem várias vantagens, olha só. Deixa eu só mostrar o mundo real aqui, ó. O que eu acabei de falar para vocês, eu coloquei literalmente aqui dentro do SciSpace. Então aqui, ó, vocês conseguem verificar o tamanho da minha tarefa diferente de prompt que eu falei com vocês, tudo tá aqui, ó. Então essa foi esse foi o primeiro bate-papo que eu tive com ele. Ainda bem que ele não desistiu, ele ficou comigo até o final, fizemos juntos sim. Aqui embaixo, ó, depois de bater um papo, ele começa a executar. A grande vantagem de você trabalhar com plataformas de pesquisa e essa do agente, ele está mostrando cada uma das etapas. Por que que isso é importante? E quando você chegar
na etapa que de fato você vai operacionalizar, é fundamental que você domine como é que cada etapa foi executada. Até mesmo para que, obviamente, você consegue, operacionalizar, tá? Esse é um dos primeiros pontos. Aqui eu consigo ter uma ideia, então, ó, ele conseguiu achar dentro do SciSpace 100 artigos, geral 100, e foi no Google Acadêmico, depois ele foi executando. Então eu estou acompanhando cada etapa do que ele está fazendo. Depois da literatura eu tenho um insight, ó, para cada uma das etapas ele vai estar sempre explicitando, ó, nessa etapa que ele fez o resultado, ele já achou modelos, ó, tem o Data Bias, o Model Implementation, e tem cada uma das etapas em que, quando eu estiver pensando no projeto, o agente se dividiu, pegou uma temática literatura, fez a discussão. E o legal aqui, ó, como eu mostrei para vocês, ó, em cada uma das etapas eu tenho arquivos, técnicos para que efetivamente eu consiga operacionalizar. E claro, à medida que eu estiver executando, eu tenho sempre a operacionalização, tá? A Kátia está perguntando se eu fiz todas as tarefas de uma vez. Nesse caso, Kátia, eu acabei pedindo o projeto todo, tá? Até para conseguir facilitar para vocês uma perspectiva, mas a provocação é legal. Quando vocês estiverem fazendo, principalmente na customização, ela pode acabar, de fato ajudando, tá? Deixa eu só fazer uma inversão aqui, talvez eu consiga mostrar uma etapa talvez um pouquinho mais prática, espera aí, algumas pessoas não estão enxergando. Vamos lá. Talvez aqui fique mais confortável visualmente para vocês. Só um minutinho. Aqui, aqui e aqui. Ponto. Pronto. Acho que talvez aqui vocês consigam ver um pouco melhor aqui, tá? Bem, um pouco nesse contexto, então, ó, a cada momento do que você estiver tecnicamente executando, ele tem um arquivo, ó. Então, ó, se eu clicar aqui em metodologia, ele tem a etapa. Então, ó, a quarta tarefa que tecnicamente eu aprendi. Abordagem epistemológica, lembra que eu pedi para ele o desenho misto, na etapa quantitativa ele já me deu ideia, ó, chegar lá na outra. Tararã. Na etapa qualitativa, por quê? Ele não fez o projeto de qualquer jeito. Ele fez o projeto a partir do que eu pedi. E olha como que o agente faz ficar legal. Aqui, ele vai me mostrar, tecnicamente, o fichamento. Então não é que o projeto, de alguma forma caiu do céu. Eu tenho como supervisionar a máquina, olha que interessante. A etapa que ele buscou as palavras-chaves, ó, só para vocês pegarem, ó, então o algoritmo é inteligência artificial. E aqui eu posso inclusive exportar isso para trabalhar, eu tenho esse material para supervisionar o desenvolvimento da máquina, e eu tenho aqui todo o fichamento, ó. E aqui tem todo o recurso computacional do SciSpace que eu posso vir adicionar coluna, eu tenho fichamento. Aí uma etapa, por exemplo, ó, ele foi lá no Google Acadêmico. Eu tenho acesso também a quais perdão, eu tenho acesso ao fichamento da literatura que ele fez. Então, a grande vantagem, tecnicamente, é porque ele está dentro do universo, tá. A pergunta que eu recebi aqui agora, nessa perspectiva de alucinação, em geral, plataformas que trabalham com pesquisa científica. Estou falando em geral, porque a gente está falando de uma máquina, de um algoritmo. Em geral, ela não alucina, por quê? Ela está trabalhando com aquele contexto que ela entende, ela não está criando nada novo. Veja, o ponto central é você pode necessariamente pegar uma base que está como Semantic Scholar, ou você pode, tecnicamente, pegar o seu PDF. Então ele não vai olhar para fora, ele está olhando dentro de alguma coisa que tecnicamente ele já aprendeu. E aí eu posso sim validar no prompt, como na tarefa, como eu mostrei para vocês, ah, a melhor operacionalização do processo, tá. Então, mais legal, em cada uma das etapas aqui, ó, analisou a tarefa, ele fez desenvolvimento, ele começou a escrever cada uma das sessões, eu estou supervisionando. E é como vocês perguntaram, tecnicamente, para cada uma dessas etapas, necessariamente, é claro que você pode cada vez mais, operacionalizar para cada uma delas, tá. Alguma perspectiva também que me perguntaram aqui, em relação a bases como Scopus e Web of Science, tá. Recentemente, tá, a própria deixa eu ver se eu consigo rapidamente aqui para não tomar muito tempo de vocês. Mais recentemente agora, o SciSpace está lançando uma grande opção,
em que nós vamos poder começar a fazer toda uma avaliação das escritas recentemente por meio de, chama é como se fosse uma biblioteca no meio do caminho, tá, em relação aos acessos, tá. Então, a perspectiva vai ajudar. Por que que eu estou dizendo isso? A pergunta que eu recebi aqui agora, em geral, por exemplo, eu posso pegar a área da saúde, eu posso pegar a área da administração, em geral falar: "Poxa, mas você tem que usar determinada base de dados". Por enquanto, ele não vai conseguir, tá, conectar Web Science, Scopus ou PubMed, porque isso está na mão das editoras. O que que você tem que fazer para vir com esse universo de agente do SciSpace? Entra, pega os PDFs, ou seja, você tem acesso como pesquisador na tua conta e traz para cá. A plataforma vai conseguir conectar o que ela achou na busca, como eu mostrei dentro do universo que o SciSpace já foi treinado com evidência científica, mais o seu PDF, então ele vai juntar. Então é como se tecnicamente você conseguisse necessariamente manter o estado da arte, porque você está pegando aquilo que está com a editora, você está pegando aquilo que de alguma forma também, você teve acesso, tá. Em relação aos créditos, tá, que, me perguntaram aqui também. Ah, aproximadamente nesse esse exemplo completo que eu vou mostrar o resultado para vocês aqui agora, eu pegar ele aqui no resultado, eu mostro para vocês, aí eu vou dizer quantas qual foi o meu consumo aqui de crédito. Deixa eu jogar isso aqui para cá. Pronto, vocês estão vendo a outra tela também. Ó, este documento aqui foram 86 páginas que o agente me mostrou. Ó, esse aqui é o resultado final, tá? Antes eu mostrei como é que o agente do SciSpace foi entregando, aqui é o documento que efetivamente pode te dar um insight, do projeto, ó. Bonitinho, ó, tudo formatadinho, sumário, ó, para cada uma das etapas. Declaração, ele me dá 3 ideias aqui, ó, de título e resumo executivo. Então eu vou conseguir avaliar, novamente, inteligência artificial é meio, não é fim, não é pegar Ctrl C, o projeto está pronto, não, agora que você começa a trabalhar. Resumo executivo, ó, todo o projeto, ó, ideia de objetivo principal, uma perspectiva de abordagem metodológica, resultados esperados. Já coloca, também a perspectiva em inglês, que foi o que eu pedi, e aí ele começa toda a execução. Etapa 2, é exatamente, ele vai fazer a entrega que eu quis. São 86 páginas. Ó, objetivo, avaliar a efetividade, o outro é qual desenhar. Esse aqui, ó, é o resultado, tá. Eu vou deixar aqui para vocês, fica mais fácil, vocês entrarem no meu Instagram, @limonge, me mandem lá o e-mail de vocês, porque aí eu passo tanto o produto final, quanto o documento central que eu mostrei. Aí fica mais fácil, eu mando para vocês por e-mail, tá. Então, nesse caso, com esse resultado aqui, tá, eu usei aproximadamente 4.500 créditos, para entregar esse resultado final. Mas veja, por que que eu usei muito crédito? Porque eu pedi para ele tudo de uma vez. Se você estiver escrevendo seu projeto, por exemplo, e de alguma forma você quer ajuda na revisão da literatura, ou você quer uma ajuda, por exemplo, para o agente integrar a tua revisão pronta, porque tem um aspecto que acho que vale a pena mencionar com vocês, ó. Quando vocês forem trabalhar com os agentes, aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo que nessa opçãozinha, ó, de novo, ó, você vai clicar aqui no mais na tela e você pode subir os seus arquivos. Então, de repente, você já escreveu uma etapa do seu projeto de pesquisa. E talvez nessa etapa, o ponto central que você quer, pô, legal. Só que eu já tenho literatura, eu já tenho o insight que eu quero. Stop, porque aí o agente, ele não vai trabalhar de uma base zerada, por assim dizer, como eu fiz para mostrar para vocês. Ele vai começar a trabalhar a partir das suas informações. E aí, é claro, que você vai dando a sua melhor argumentação. Então, novamente, aproximadamente 4.500 créditos, mas eu pedi todas as 7 tarefas que eu pensei no meu projeto. Você pode fazer uma, depois você tira daqui e faz o ajuste, tá. E aí vai depender bastante também, das etapas de condução, que tecnicamente você pode